Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso portal. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre algoritmos. Então, nessa aula eu vou apresentar para você uma introdução e os conceitos básicos aí a respeito de algoritmos. Então, tem aqui o roteiro do que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Nós vamos ver o que é um algoritmo, né? Qual que é a estrutura de um algoritmo, como que ele se comporta. Nós vamos ver como que resolver problemas do mundo real utilizando o algoritmo e como que nós podemos representar os algoritmos. Então vamos lá. O que é um algoritmo? Vamos começar pelo conceito de algoritmo. Algoritmo basicamente é uma sequência de passos que você vai tomar para chegar num determinado objetivo. Uma das definições que você vai encontrar na literatura e nos livros que fala sobre construção de algoritmos e conceitos de algoritmos é: algoritmo é uma sequência de passos finitos para atingir um objetivo específico. Aqui você pode perceber que eu destaquei, é uma sequência de passos finitos, né? Eu destaquei aqui finitos e específicos. Por quê? Porque ela é uma sequência que tem início e fim. O conceito principal de algoritmo é isso: você vai desenvolver uma solução para um determinado problema que vai ter um início e um fim, ok? Compreendido isso, então, nós vamos entender como que é a estrutura de um algoritmo. Basicamente, um algoritmo é utilizado para solucionar um determinado problema. Sendo assim, você vai ter uma entrada, vai ter um determinado processamento e, posteriormente a isso, uma saída. Então, basicamente, essa é a estrutura de um algoritmo. E como que a gente pode, por exemplo, resolver problema do mundo real utilizando um algoritmo? Então, o algoritmo é um conceito que está presente no dia a dia. Por exemplo, quando você levanta de manhã, você vai fazer uma sequência de passos para começar o seu dia. Quando você lava um carro, quando você troca uma lâmpada. Então, tudo isso aí que são passos definidos, né, para se chegar em um determinado objetivo, pode ser expresso de forma algorítmica, tá? Então, a ideia de algoritmo é isso, é você seguir um determinado conjunto de passos e chegar num determinado objetivo que você deseja. Então, basicamente, vamos pensar na hipótese de trocar uma lâmpada. Então, se eu for trocar uma lâmpada, a primeira tentativa, por exemplo, de um algoritmo é troque a lâmpada. Então, simplesmente eu digo troque a lâmpada e, supostamente, esse algoritmo ele resolve o problema. Mas perceba que isso ainda é muito vago, né? Não é algo bem objetivo, um conjunto de passos. Eu simplesmente disse troque a lâmpada, mas eu não sei se a lâmpada, por exemplo, está queimada, eu não sei se eu tenho uma nova lâmpada para trocar, eu não sei se eu tenho ferramentas, né, uma escada, alguma coisa para poder trocar essa lâmpada. Então vamos evoluir um pouquinho esse conceito. Basicamente, seguindo uma estrutura de passo a passo, nós teríamos um outro modelo de algoritmo para solucionar o mesmo problema. Então vamos lá, ó. Eu tenho, pegue uma escada, posicione essa escada embaixo da lâmpada, busca a lâmpada nova, sobe na escada, retira a lâmpada velha, coloca a lâmpada nova, desce da escada. E aqui eu poderia ter ainda uma infinidade de outros passos, como por exemplo, liga a lâmpada antes de trocar para ver se realmente ela está queimada, entre outras coisas que você poderia adicionar nesse algoritmo. Então, outra tentativa para a gente melhorar esse nosso algoritmo seria, por exemplo, antes de começarmos a fazer a troca da lâmpada, a gente adicionar 2 passos. Porque se, por exemplo, a lâmpada não estiver queimada, eu não preciso seguir esse passo a passo. Não há necessidade de eu trocar uma lâmpada, né? Então, basicamente, o que é um algoritmo? Um algoritmo é isso que nós acabamos de fazer. Uma sequência de passos para se chegar em um determinado objetivo.
Perceba que aqui nós temos um início e nós temos um fim. E aqui nós temos também um conjunto de entrada, um processamento e uma saída. Então a saída o que é? Uma lâmpada trocada. Conjunto de entrada, nosso problema. Então eu tenho um problema, eu preciso trocar uma lâmpada. E o processamento é o fazer o processo de trocar a lâmpada. Então, basicamente, essa seria a ideia por trás do conceito de algoritmo. Algoritmo é algo muito utilizado no dia a dia, não só na programação. Bom, compreendido então essa abstração do que é um algoritmo, nós vamos ver como que os algoritmos são representados, quais são os métodos que nós podemos utilizar. Nós temos basicamente 3 formas que são aí as mais utilizadas para representar um algoritmo. A primeira forma é a descrição narrativa, que é aquilo que nós acabamos de fazer. Nós desenvolvemos um passo a passo para solucionar o problema na nossa linguagem, ou seja, uma linguagem natural, basicamente na nossa linguagem, o português. Depois, nós temos o fluxograma convencional, né? Então, que o fluxograma o que é? É figuras geométricas, basicamente, são figuras geométricas que representam essas etapas de um algoritmo, por exemplo, início, processamento, condição, final e tudo mais. E também nós temos o pseudocódigo. O que seria o pseudocódigo? O pseudocódigo já seria tipo, por exemplo, algo mais próximo de uma linguagem de programação onde você vai, de fato, implementar o algoritmo. Então, vamos pegar aqui a descrição narrativa. Então, os algoritmos, nesse método de representação, eles são expressos em linguagem natural, como eu já havia mencionado. Então, basicamente, é escrever o passo a passo do que vai ser feito com o problema para solucionar ele. Então, o algoritmo vai ser expresso em forma de linguagem natural. Na próxima forma de representação, que é o fluxograma, os algoritmos eles vão ser expressos graficamente, ou seja, vão ter formas geométricas diferentes que vão indicar as ações distintas que esse algoritmo vai ter. Por exemplo, vai iniciar, vai receber um conjunto de dados, vai fazer alguma operação, vai testar alguma coisa, vai fazer todas essas coisas para tentar solucionar um determinado problema. E depois nós temos também o pseudocódigo. O pseudocódigo nada mais é do que uma representação desse algoritmo em algo mais próximo da linguagem de programação que você vai utilizar posteriormente para implementar esse algoritmo. Então, semelhantemente ao modo como a gente vai fazer os programas em uma linguagem de programação, o pseudocódigo é algo mais próximo disso, tá? Então, essa é a ideia para você representar um algoritmo em pseudocódigo. Então, eu trouxe aqui um exemplo, você pode ver aqui, né? Um algoritmo para calcular a média, mas é apenas ilustrativo para você entender como que funciona o pseudocódigo. Bom, e para a gente concluir, né? O algoritmo ele não tem, digamos assim, uma única maneira de ser construído. Então, o algoritmo ele vai mais da criatividade da pessoa que está construindo. Então, por exemplo, eu posso pegar um determinado problema e a partir desse problema eu vou ter um conjunto de entrada e eu posso idealizar esse algoritmo de uma forma muito diferente de você. Então, cada um tem a sua maneira de pensar. O interessante é que você deve desenvolver essa capacidade de pensar de forma algorítmica. E para que nós possamos fechar bem essa nossa aula, para treinar esse conceito de algoritmo, eu trouxe aqui para você um desafio. E esse desafio é um pouquinho mais complexo do que, por exemplo, trocar uma lâmpada, mas é algo bem interessante que vai desenvolver a sua forma de pensar algoritmicamente. Tá? Então, muitas vezes, você já pensa dessa maneira, mas ainda não sabe. Então, a partir desse desafio, você vai descobrir, ok? Então, vamos lá. Nós vamos construir juntos, passo a passo, o problema da Torre de Hanoi, para treinar esse conceito de algoritmo.
O problema da torre de Hanoi que nós vamos desenvolver hoje, ele vai seguir basicamente a seguinte situação. Nós devemos mover todos os discos do primeiro eixo para o terceiro eixo, mas nós temos que nos atentar a um pequeno detalhe. Ele tem que manter a sua ordem original. E o que isso quer dizer? Se eu tiver, por exemplo, a ordem crescente, né? Então eu tenho do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor, eu tenho que manter essa ordem aí lá no terceiro eixo. Então, na nossa imagem que eu trouxe aqui para você, que você pode perceber aí na sua tela, nós estamos falando do crescente. Então ele vai do menor para o maior. Então eu tenho que manter essa ordem na hora que eu for finalizar. Então o meu objetivo final é chegar no terceiro eixo com esses discos e mantendo essa ordem. A segunda coisa que nós temos que nos atentar, nós podemos mover apenas um disco por vez. Então não posso mover mais do que um disco. Então simplesmente pegar os 3 discos e mover para o eixo 3 não é uma hipótese, ok? Então nós temos que mover um a um e procurar uma melhor forma de implementar esse algoritmo. Então vamos lá, vamos começar movendo, por exemplo, o disco menor por terceiro eixo. Depois que eu movi o disco menor para o terceiro eixo, eu vou ter algo similar a essa imagem aqui, essa ilustração. Aí o próximo passo é mover o segundo disco para o segundo eixo. Então vamos lá, movi, ok. Perceba que eu estou fazendo um passo de cada vez, então estou movendo um disco por vez, de modo que eu tenha condições de chegar no meu resultado final. Então vamos prosseguir aqui. O próximo passo seria mover o disco menor, que está no terceiro eixo, para o segundo eixo. Então vamos lá, esse aí seria o passo 3. Como você pode perceber aí na imagem na sua tela, nós executamos o passo 3. O próximo passo é mover o disco maior do primeiro eixo para o terceiro eixo. Então vamos lá, esse é o passo 4. Efetuei o passo 4. O próximo passo agora seria mover o disco menor do segundo eixo para o primeiro eixo. Então vamos lá. Depois nós podemos mover o disco que está no segundo eixo para o terceiro eixo. Então, movimentei ele. E agora nós podemos movimentar o disco que está no primeiro eixo para o terceiro eixo. Com isso, a gente conclui o desafio da Torre de Hanoi. Então, efetuamos um passo a passo que representa um algoritmo e conseguimos chegar no nosso objetivo, mantendo as exigências do nosso problema. Então, como que ficaria um passo a passo descritivo desse nosso algoritmo? Então, vamos lá, a sequência completa de passos. Então, a primeira coisa que eu faço é movo o disco menor para o terceiro eixo. Depois, eu movo o disco médio para o segundo eixo. Depois, eu movo o disco menor para o segundo eixo. Depois, eu movo o disco maior para o terceiro eixo. E depois, eu movo o disco menor para o primeiro eixo e eu vou movendo. Perceba que eu fiz uma sequência de passos que me permitiu desenvolver a solução desse problema. Então, esse seria, digamos assim, o algoritmo para solucionar o problema da Torre de Hanoi. Espero que você tenha compreendido esses conceitos a respeito de algoritmos e nos vemos então na próxima aula.